Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me desta semana vai nos ajudar a entender como é importante nos arrependermos para permanecer digno apesar de tudo. Esta semana, dos dias 26 de outubro a 1º de novembro, temos como designação Mórmon, capítulos 1 a 6. E o tema é: E quisera persuadir a todos a vos arrependerdes. Bem, se nós lembrarmos como terminou o livro de Quarto Nefe, vemos que aquela geração que acompanhou o ministério pessoal de Jesus Cristo entre o povo nefita tinha morrido e, por mais de 120 anos, eles passaram a viver em iniquidade. Infelizmente, depois que aquela geração, que viveu por cerca de 200 anos em harmonia, em paz, começou a desenvolver o orgulho entre eles, eles começaram a criar igrejas para obter lucro, e isso fez com que o povo caísse em iniquidade. Então o cenário nesse momento é de que todas as pessoas estão em iniquidade, né? Estão realmente fazendo coisas terríveis, tanto que o Senhor retirou do meio daquele povo os 3 nefitas, aqueles apóstolos que tinham desejado permanecer na terra para continuar ajudando na obra do Senhor. Portanto, não tinha mais milagres, não tinha mais curas, nada disso, porque ninguém estava fazendo por onde merecer. Bom, dizer ninguém é muito exagerado, né? Porque existia ainda Mórmon, que era, desde jovem, muito sério e que conheceu os mistérios de Deus, ou seja, foi visitado pelo Senhor para que pudesse ser uma luz ali naquele meio, principalmente para que os registros sagrados pudessem continuar sendo escritos. Bem, ele começa a contar que desde muito cedo ele passou a ser orientado por Amaron. E assim foi sua tarefa, ao chegar a uma certa idade, registrar todas as coisas que passavam entre aquele povo. O papel de Mórmon é tão importante que o conjunto de escrituras, né, que resume toda a história do povo nefita é chamado o Livro de Mórmon, pois ele é este Mórmon que foi o historiador que reuniu todas as palavras para um único volume, né, que eram todas aquelas placas e páginas que eram escritas para que hoje pudéssemos ter essa biblioteca, né, esse livro sagrado com as palavras de Deus ao povo que vivia aqui nas antigas Américas. Bem, outro dia, há cerca de 2 semanas, na casa do meu pai, fizemos uma pequena reunião para comemorar o Dia das Crianças. E ali eu fiz uma mágica, entre aspas, para os menores, que consiste em algo que muitas pessoas conhecem, que é pegar um copo, embolar um papel, colocar no fundo desse copo e depois, em uma tigela com água, mergulhar o copo na vertical e, depois de algum tempo dentro da água, as crianças, é claro, pensam que o papel está molhado. Quando você retira, o papel ali no fundo daquele copo está completamente seco. Claro que com o ar que criou, né, naquela imersão do copo, não permitiu molhar o papel. Mas as crianças se divertem com essas coisas, né? Bem, eu estou falando sobre isso para mostrar que Mórmon é como se fosse aquele papel no fundo do copo. Todo o meio ao redor dele era de iniquidade. As pessoas estavam fazendo coisas terríveis, mas ele permanecia digno. Permanecia digno porque ele desejava isso. Ele buscava o Senhor. E é um grande exemplo para nós. Nós podemos permanecer dignos mesmo quando tudo ao nosso redor está errado. É uma coisa bem diferente de buscar um ambiente em que as coisas são erradas. Nunca devemos fazer isso. Devemos sempre nos esforçar para permanecer em lugares santos. Mas, se apesar de todos os nossos esforços, ou por uma questão de obrigações como trabalho, por exemplo, estivermos em um ambiente em que as outras pessoas não se importam em se fortalecer espiritualmente, precisamos nos manter dignos e nos esforçar ao máximo para ajudar os outros. E era isso que Mórmon fazia. Constantemente pregava o arrependimento às pessoas, mas era muito
difícil ajudar aqueles a reconhecer a mão do Senhor. Bom, isso podemos ver que no capítulo 1, versículos 13 a 15, mostra como estava o nível de iniquidade daquelas pessoas. A iniquidade prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos, que eram aqueles 3 nefitas, e cessaram os milagres e as curas por causa da iniquidade do povo. E devido à sua iniquidade e descrença, já não haviam os dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. E eu, com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. Então, Mormon realmente era como aquele papel no fundo do copo. Ele estava seco em um ambiente molhado, ou seja, ele estava digno em um ambiente de pecado. Bem, ao continuar com essa condição, né, de ser diferente dos demais, a ele foi dado o comando dos exércitos, né, com 16 anos. E assim, Mormon conduziu o povo durante muitas batalhas e ajudou-os a se livrarem das mãos dos lamanitas. Mas, em alguns momentos, Mormon achava que realmente aquele povo ia partir para o arrependimento sincero. Ele disse isso aqui no capítulo 2, versículos 12 e 13. E aconteceu que quando eu, Mormon, via sua lamentação e seu pranto e sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim, conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornassem novamente um povo justo. Então, quando o povo começou a ficar triste, Mormon achou, bem, agora eles vão se arrepender. E o Senhor, como ele é misericordioso, vai conceder o perdão e tudo vai voltar a ficar bem e as pessoas vão voltar a progredir. Mas eis que esta minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento, por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Então aquelas pessoas, elas não tinham uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento. Elas tinham uma tristeza do mundo, por causa das coisas ruins que estavam acontecendo ao redor. E isso se confirmou quando eles passaram a desejar tantas coisas erradas que Mormon não suportou. Ele diz que a iniquidade levou aquele povo a um comportamento terrível. Ora, por causa deste grande feito, os de meu povo, os nefitas, haviam realizado, começaram a vangloriar-se de sua própria força e a jurar perante os céus que vingariam o sangue de seus irmãos, os quais tinham sido mortos por seus inimigos. Após algumas vitórias nas batalhas, eles começaram a achar que era por conta própria que estavam ganhando as coisas e que isso faria com que eles continuassem prosperando. E aí, como eles juraram, amaldiçoando o Senhor, então Mormon desistiu de conduzir aquele povo nas batalhas, porque aquilo foi demais para ele. E eu lembro de uma escritura que está em Doutrina e Convênios 59:21, que diz: e em nada ofende o Senhor a Deus, e em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas e não obedecem a seus mandamentos. Então a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo porque eles não reconheciam a mão do Senhor e eles não guardavam os mandamentos. Então isso levou a completas destruições entre aqueles povos e ao longo aqui dos outros capítulos vamos ver com grande tristeza que aquele povo não fez por onde merecer a proteção e as bênçãos do Senhor. Então, a grande lição que eu acho que podemos tirar aqui é de que podemos permanecer dignos, apesar de tudo ao nosso redor. Podemos continuar clamando e orando pelos que estão sofrendo em iniquidade, mesmo que esteja difícil mudar o coração dessas pessoas. E principalmente, acima de tudo, reconhecer que Deus nos ama e que se nós verdadeiramente nos arrependermos, Ele nos concederá o perdão e nos fará dignos de um dia voltar à presença dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.